Vamos que vamos. E aí, galera, boa noite. Oi, boa Ah, noite. tudo bom? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Marcelo. Obrigado por ter aceito esse convite. E eu vou te dizer, antes de você se apresentar, Rafa, que essa é uma live ímpar, que eu acho que dificilmente eu faço lives com cariocas. Então, bom, já é uma live muito especial. E agora, para brilhantar essa noite, Rafa, se tem alguém nesse nosso mundo, nessa internet, nosso gigante, que não te conhece, por favor, se apresente. Oi, gente. Eu sou Rafaela Leitão. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer participar dessa live, Marcelo. O meu Instagram, gente, foi criado para ajudar, né, para incentivar também as pessoas que possuem restrição alimentar, assim como eu. Eu sou intolerante à lactose, sou intolerante ao glúten. E eu também evito o açúcar, então aí com isso eu vou mesclando receitas práticas, porque o dia a dia requer sempre isso, né? Então, aí eu sempre busco essas compartilhar dicas, receitas, e incentivo também a vida saudável, né? Porque a gente quer chegar lá na frente sem ter doenças, sem precisar de remédio, sem nada. Ô, Rafa, me conta um pouquinho. Ó, galera, quem ainda não segue a Rafa, já tem o meu pedido aqui. Terminou essa live, a gente vai deixar a live salva. Terminou a live, você já vai lá no perfil da Rafa, que tem cada coisa. Sabe aquele feed gostoso que você vai rolando assim, fala, vai favoritando, eu quero fazer essa, eu quero fazer essa. Então, só coisa linda, só a receita daquela da água na boca. Mas me conta, Rafa, como é que começou essa história? Você tem alguma indicação médica para tirar glúten, leite, lactose, açúcar foi uma opção? Conta um pouquinho como é que você chegou essa sua dieta, se é que a gente pode chamar de dieta. Bom, então, eu tinha recorrentes gastrites, supostas gastrites, e aí, de tanto ir a vários médicos, cheguei em uma médica, uma gastro, que me pediu para fazer o exame de tudo, né? Aquele exame de sangue que a gente revira o corpo ao contrário. E aí, eu fiz o exame de sangue que comprovou a intolerância ao glúten, que comprovou também a intolerância à lactose. E a questão do açúcar é também pela questão do meu pai. Ele ficou pré-diabético na época da pandemia. Travou aqui, Marcelo. Calma aí. Deu uma travadinha? Deu. Voltou. Meu fone que estava desconectado. Ah. Vamos lá. Então, aí quando meu pai foi descoberto na época da pandemia, em 2020, que ele estava com pré-diabetes, então aí a casa toda, na verdade, se manifestou em prol de evitar o açúcar. E isso também me incentivou bastante, porque eu pensei que isso é uma escolha, né? Uma escolha de eu chegar lá na frente e não passar pelo que ele está passando, enfim. E aí, paralelo a isso, né, como eu já disse, do exame de sangue, que tinha comprovado a intolerância ao glúten e lactose, aí eu decidi, na época da pandemia, decidi me encarar na cozinha. Porque na época a gente se descobriu, né, em várias coisas, porque até então eu não pisava. E aí eu comecei a me descobrir nesse meio de receitas práticas, porque tem que ser tudo rápido, prático. Eu gosto mais de um doce, então eu opto mais por um doce sem açúcar, né? Mas então aí eu sempre busquei. E aí eu fui encarando, aí a galera ficou falando para mim para eu fazer um Instagram para divulgar as dicas, para eu incentivar as pessoas, que não é um bicho de sete cabeças essa situação. E aí eu fui indo e cheguei aqui. Mas, Rafa, eu entendi que o seu pai tem a orientação médica, mas você não foi diagnosticada com doença celíaca. É mais uma questão de opção pela. E você citou intolerância à lactose. Então, Sim. porque isso é uma coisa que as pessoas acabam confundindo um pouquinho, né? Do que é o sem leite e o que é a lactose. E você foi diagnosticada com a questão da lactose. Isso, exato, com a intolerância à lactose. Testei Você fez também para exame, alergia, aquele exame de exato. sangue. Isso, que são 3 testagens, né? O exame Isso. de sangue você faz uma comum em jejum, e aí foi também para o glúten, e aí foi com. São 3
graus, né? E o meu foi comprovado 1 para o glúten, mas não sou celíaca, então eu não tenho alergia, né? No caso do celíaco é uma alergia, eu não tenho. E da lactose também foi comprovado o grau, né? Porque a da lactose a gente faz o exame em jejum, aí depois toma um composto lácteo, e aí depois de 30 minutos faz outra colheita, 60 minutos outra colheita, e 90, que aí eles medem a curva. E nessa curva comprovou que eu não produzo a enzima lactase, aí no caso eu sou intolerante à lactose. Ou seja, aqui... Pode falar. Nesse dia você já saiu, você já tomou tanta agulhada que você falou, leite já não vale a pena. E eu tinha pavor de agulha. Então ali eu já aprendi, olha, hoje em dia já tomo vacina, já faço tudo, fácil. Você sabe que pessoal, a gente vai falar muito sobre a questão. A Rafa tem uma pegada de faz substituições, mas coisas saudáveis e simples. Então a gente vai entrar muito na questão das dicas da substituição, do que a gente faz e não faz. E aí vocês vão poder começar a mandar pergunta e a gente vai dando sugestões aqui, ideias de que a gente pode fazer. Mas, Rafa, me conta uma coisa. Seu pai com o diagnóstico para tirar açúcar, você sem o diagnóstico do açúcar, mas foi nessa onda. E aí, hoje, se você sei lá, caiu numa festinha de aniversário, você não tem nada que te proíba de comer o que tem lá. É uma questão... Você, pelo nível de intolerância à lactose, você consegue ainda comer um bolo de aniversário se você for numa festa. Então, no início da intolerância à lactose, quando foi comprovada de fato, eu estava numa crise. Então, numa crise, eu tive que cortar tudo. Hoje em dia, é o que eu brinco até no meu Instagram, eu falo muito, que eu opto. Eu até opto ao risco de passar mal, entendeu? Aí, o que eu faço? Hoje em dia, eu acho que eu já me conheço mais, né? E aí eu sei até onde eu posso ir. É claro que uma intolerante à lactose nunca deixa de ser intolerante. Então, eu vou numa festa de aniversário. É claro que uma festa de aniversário não é toda semana, então é uma coisa muito esporádica. E aí eu consigo. Por exemplo, esse fim de semana mesmo, eu fui numa festa de aniversário, comi o bolo da minha amiga, comi brigadeiro, fui uma pessoa normal. É claro que no dia seguinte a gente não fica tão bem assim, mas não é nada muito grave, é tudo sob controle. E a questão do açúcar é a mesma coisa. Eu evito ao máximo, e até porque eu vi muitos benefícios, até estéticos, né? Porque, principalmente nós mulheres, a gente vê, desincha muito. Homem também. Ó, hoje em dia, acho que talvez o homem seja até mais vaidoso. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa na academia. Aqui perto de casa tem uma academia, uma Smart Fit, onde eu malho. E aí o cara estava falando assim, não, mas por que você malha? Um falando para o outro, por que você malha? Porque um tinha feito cirurgia, e aí estava no processo de recuperação, e aí o médico pediu para ele... Ele falou assim, eu comecei a malhar para me recuperar, para ajudar o processo de cicatrização. Hoje eu malho para ficar gostoso mesmo. Tá bom, tá valendo. Eu acho que a nossa vida, Rafa, não tem segredo. Ou se tem, os segredos são fáceis, que é se hidratar, tem que beber água, muita água o tempo todo, tem que ter uma alimentação saudável e tem que praticar exercício. Não dá para fugir disso. É equilíbrio. Exatamente. A pessoa fala, mas eu odeio academia. Mas tem que praticar exercício. Pode ser que você odeie. Eu também não gosto de academia, mas eu vou. Eu viciei no exercício e não na academia. Então, o que muda a gente, que a gente começa a se sentir bem, é se manter ativo. E aí, Rafa, eu fiz uma live há pouco tempo com o doutor Carlos, esqueci o sobrenome dele, me desculpa. Marcelo, primeiro nome dele é Marcelo, como é que eu esqueci o nome dele? E ele falou comigo sobre Blue Zone. Você sabe o que é Blue Zone? São áreas onde as pessoas eles estudam regiões do planeta onde as pessoas têm maior longevidade. E aí, quando eles começaram, os médicos entenderam que são os Blue Zone, onde as pessoas chegam com... Todo mundo passa de 100 anos lá. Que é a conclusão óbvia que eles chegaram? Hidratação, exercício e alimentação. A diferença é que uma coisa que talvez a gente tenha que melhorar é que as pessoas comem pouca quantidade de comida. E isso está muito relacionado à nossa cultura, de comer correndo, comer vendo televisão, comer mexendo no celular, que você não presta atenção e acaba mastigando, engolindo muito mais, não dá tempo da saciedade se manifestar. Então,
Para mim, a grande descoberta dos homens é coma menos, coma quantidades menores, que a gente também se habitua. A minha nutricionista, eu falo pra caramba, né, Rafa? Não sei como é que a Rafa me aguenta. Ela fala assim, cara, larga o garfo. Eu gosto muito disso. Ela fala, larga o garfo. Quando você estiver fazendo refeição, entre uma garfada e outra, larga o garfo, mastiga, sente os alimentos, tem a sensação do que você está... Porque é alimento. Hoje em dia a gente nem percebe. Você come alguma coisa, as crianças são capazes de identificar. Tem alho, tem cebola, tem gordura, tem sal. A gente come arroz que tem tudo isso e não percebe mais esses sabores. Porque a gente não para apreciar a comida. A gente está só botando para dentro. Então, eu acho esse exercício de parar, soltar o garfo, legal, que você começa a desenvolver melhor ou ter mais consciência dos sabores. Mas eu estou falando um monte de besteira. Rafa, você gosta de docinho. E quem não gosta, né? E aí, de noite, você não come açúcar, você não pode com lactose, você tirou o glúten. E aí, de noite, bateu aquela famosa larica, que você dá vontade de comer a porta da geladeira. O que você faz? Me conte. Bom, então, eu costumo fazer um mousse de fruta. Eu até brinco isso também no meu Instagram, que eu falo que depois que a gente retira o açúcar, gente, o adoçante nunca vai ser idêntico ao açúcar, isso é fato. Mas a gente vai descobrindo o sabor das coisas, como você até falou, do arroz, que a gente percebe, o tempero. Até então, isso vai no automático. Então, com o açúcar esconde muito todos os aromas, sabores e tal. Então, conforme eu fui fazendo essa mudança, de fato, depois de um ano, eu consegui realmente identificar os sabores das coisas. Então, hoje em dia, eu tento adoçar o mínimo possível, mas assim, eu faço um mousse de fruta, tento fazer também um bolo com o próprio doce da fruta, um bolo de banana com maçã, um bolo de coco, assim, aproveitar ao máximo e evitar também ao máximo as farinhas, principalmente à noite, né, pra gente comer mais leve. Então, é aquele docinho que também não precisa ser um doce absurdamente doce, mas enfim, vai matar, vai saciar, o corpo vai entender, o cérebro, né? Vai entender que aquilo dali é prazeroso, é legal. E é tudo um processo. Rafa, você deu uma volta e você não me... Eu quero saber o seu segredo. Porque você falou que do bolo de coco, do bolo de banana, mas e se esses bolos não estiverem prontos na hora que bateu aquela fome? Porque a pessoa que está vendo nós aqui está falando assim, esse gordinho vai lá, fura a lata de leite condensado e... Sabe que não é assim. Então, não tem que ter leite condensado em casa. A gente também não pode ficar comprando besteira para ter em casa, porque aí até eu, gente, até se eu tiver na geladeira, eu vou comer. Mas, assim, por exemplo, o chocolate, 70% a mais, a maioria dos chocolates até que são 70%, a maioria, eles não têm lactose, eles não têm leite. Então, já é uma boa saída, já dá uma... na hora do desespero, né? Mas eu sempre, no meu caso, né, gente, eu tenho um Instagram de receita, então, bem ou mal, sempre vai ter uma receita, algum docinho na geladeira vai ter, não vai me escapar. Mas o chocolate 70% é uma saída. Para mim, chocolate... Você sabe, eu tenho que ser estudado. Porque eu não gosto... Minha filha herdou isso. Eu não gosto de chocolate. Eu como chocolate, eu uso chocolate, um monte de receita que eu faço, mas meu paladar é muito mais tolerante com o cacau, que é uma coisa que a gente não está habituado, né? O cacau 100%, do que com o chocolate. O chocolate em si é uma coisa que tá gostoso, mas não é um negócio. Mas uma coisa que eu sempre tenho em quantidades absurdas aqui em casa é leite de coco em pó. E aí, com leite de coco em pó, eu faço leite condensado, você já deve ter feito muito. E aí, com isso, dá para você brincar com um monte de coisa. Então, esse sufoco da noite, estar com fome, eu sempre apelo para essa mistura, que eu sempre tenho pronta na geladeira, que eu já deixo um pouquinho de água batida com leite de coco em pó, que isso, galera, para quem não fez, acho que isso é muito fácil. Até essa proporção. Marcelo, quanto é de leite de coco em pó para água? Depende do que você quer. Se quer fazer um negócio mais grossinho, você pode usar até o dobro da quantidade de água. Então, para uma xícara de água, eu usaria 2 xícaras de leite de coco em pó, mas isso você... também, não está no ponto que você quer, leva para a panelinha, reduz um pouquinho, vai chegar no ponto que você gosta. E é legal que ele carameliza. Muita gente... Eu quero muito falar de açúcar, que a
A Rafa falou da questão do açúcar, que o açúcar vicia, eu quero pegar nesse ponto, mas tudo isso que a Rafa falou, do coco, da banana, isso tudo tem frutose. Então, é legal a gente entender que a gente já tem uma biodisponibilidade de açúcar muito grande nas frutas, que é a frutose, no leite é a lactose, mas o que é importante, e que talvez a gente não se atenha a isso no dia a dia, é que o nosso organismo ele quebra carboidrato, ele quebra moléculas de carboidrato para produzir açúcar. O nosso organismo já tem no carboidrato, e a Rafa falou também que ela também evita as farinhas, e é legal isso, você já está tendo acesso, e não é só na farinha, é no amido, na batata. Então você já tem uma disponibilidade natural de açúcar e o açúcar consumido da forma correta. Porque quando você ingere o açúcar, que é o açúcar refinado, que a gente tem, que esse é um veneno, você está tirando do seu organismo a possibilidade que ele tinha de trabalhar. Porque o objetivo do teu organismo é: vou metabolizar um alimento, vou transformar ele no que eu preciso. Então ele vai quebrar o carboidrato em açúcar. Quando você já dá açúcar, ele não faz nada. O que ele faz? Acumula. E aí vem o que a Rafa falou, as gordurinhas, e a gente não quer. Então é legal, eu falo muito isso. Mesmo quem não é diabético, todo mundo deveria cortar o açúcar, porque hoje tudo tem muito açúcar. Você vai num supermercado, vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, Rafa. Você vai comprar um pão sem glúten no supermercado, aí a gente sabe, né, que quando a gente lê o rótulo, as coisas estão em ordem de quantidade. O que vem primeiro é o que tem mais. Você vê o açúcar no terceiro, e o primeiro já é amido. Então, quer dizer, tem amido, tem açúcar no primeiro, no segundo geralmente é um óleo, terceiro é açúcar. Então é açúcar e açúcar. Então o pão que já vem, mesmo o pão de forma, que não tem gosto paladar doce, que você não se identifica, não é um pão doce. Ele tem sim uma quantidade, tudo no supermercado tem uma quantidade, tudo que é industrializado, processado, tem uma quantidade muito grande de açúcar. Por quê? Porque o açúcar vicia. E se o açúcar vicia, a indústria, que não é boba nem nada, vai querer que você vicie e que você consuma mais. Então, isso explica também, eu vou parar de falar para a Rafa falar aqui. Isso explica porque você come massa e você logo depois está com fome de novo. Você vai naquele fast food que tem a letra M de Marcelo, e daqui a pouco você está com fome de novo. Por quê? Porque essas coisas viciam. É simples assim. Teu organismo, opa, fonte de energia, acumulei, quero mais. Se eu vier um inverno aí, eu tiver que hibernar, eu estou salvo por 100 anos. É assim que funciona. Então a indústria se beneficia disso, a farmácia também se beneficia disso, a gente não. Vamos lá, Rafa. E aí, você já falou, você faz os doces, mas você pegou uma questão muito legal aqui, que eu estou falando não pode açúcar, e você falou não tem nenhum adoçante que substitua o açúcar. E aí, como você faz? Você pega os açúcares da fruta, mas você tem uma receita que efetivamente você fez o bolo de coco, que você falou aqui. E ali, o bolo de coco, a pessoa já espera que seja adoçado. Como é que você faz? Não, então, normalmente, para chegar próximo, né, ao sabor, eu uso o eritritol, porque o xilitol, em algumas pessoas até, e eu sou uma delas, me causa desconfortos, então, intestinais e tal, então não é agradável, e muitas pessoas que eu converso também têm esse relato. Então, eu opto pelo eritritol, que é um adoçante natural, então, de todas as formas para adoçar, esse seria a mais saudável, porque é natural, ele não eleva o índice glicêmico, ele é baixo em carboidratos também, né, porque não tem carboidrato, e com isso ele também não causa aqueles desconfortos. É claro que isso não é uma regra, né? Pode ser que alguém não se dê bem. E tem gente que me pergunta se pode misturar. O ideal, até para quem não está acostumado a consumir o adoçante, é misturar. É usar um pouco do eritritol, no caso, metade do eritritol e metade do stevia, porque aí você consegue chegar próximo ao sabor de um açúcar, próximo a esse sabor. Então, aí consegue ser acertado. Mas, conforme você vai acostumando, você vai entendendo aquela quantidade do eritritol a ser usada e aí consegue ir medindo. Eu sempre mesclo, por exemplo, usar nas receitas ou o eritritol ou também tento usar o doçor das frutas. Mas a gente tem que também ir mesclando. A opção, na minha opinião, mais saudável, até para uma receita low carb, né, que as pessoas buscam muito, eu faço muito também, é a questão do eritritol.
porque aí a gente consegue atingir tudo. Porque no caso da banana, ela não é low carb, né? Dependendo da quantidade que a gente use para deixar bem docinho, enfim, tem N receitas fáceis com a banana, mas aí a gente sabe que vai deixar de ser low carb. E aí, com isso, é sempre bom a gente mesclar, né? Colocar um pouco de fibra, porque aí a gente quebra um pouco o malefício da frutose, a gente acrescenta fibras. Então, a gente vai mesclando, mas o que eu sou fã no momento é o eritritol. Ó, já espero que você que está assistindo a gente... Ó, Rafa, a gente está com 80 pessoas no YouTube e 175 aqui com a gente no Instagram. Tem mais de... Tem 250 pessoas aqui com a gente, mais de 250. A Rafa deu uma dica muito boa, espero que você esteja anotando. Consuma fibra junto com... Não só com açúcar, junto com... Ela falou da frutose, mas consuma fibra. Fibra auxilia na sua digestão, auxilia... A gente hoje tem problema, as pessoas se sentem inchadas, com retenção de líquido, não vão... A gente tem que ir ao banheiro todo dia, a gente tem que formar o bolo fecal e não tem problema nenhum falar sobre isso. E isso tudo depende de ingestão de fibras. Quando eu faço pão, Rafa, além da questão da umidade, o pão sem glúten, naturalmente, é um pão muito pobre de fibra. Então, quando eu faço, geralmente não, 99% das vezes eu coloco psyllium, que é uma coisa que além de reter a umidade, ajuda, é fibra. E também que é legal para a gente começar a exercitar, e eu já vou para as perguntas, eu tenho 2 perguntas para você aqui, Rafa. A gente colocar chia, colocar linhaça, e isso também quebra muito aquela barreira do... o pessoal está falando de tirar o leite, e aí eu vou ficar sem o cálcio. Galera, pelo amor de Deus, a gente não pode mais conviver com as verdades do século passado. Hoje a gente tem uma série de alimentos que tem muito mais cálcio do que o leite. Então não é porque... eu fui criado tomando leite, que hoje em dia o leite é uma verdade absoluta. Rafa, vieram 2 perguntas aqui, e aí você vai trocando, que você pedir ajuda aqui, também eu estou à tua disposição. Alguém perguntou, Pão Puro Arte, perguntou assim, o açúcar mascavo é uma alternativa mais interessante para o açúcar? Bom, gente, açúcar é tudo açúcar. A empresa, né, a indústria, ela vai te enfiar um monte de açúcar. Ela vai te enfiar açúcar de coco, vai te dizer que é sempre o menos pior, o demerara, o mascavo. E, gente, no final das contas, não existe um açúcar saudável. É tudo açúcar. Então, eu até brinco com os meus seguidores falando assim, se você consome açúcar, se você usa açúcar, então que use o que você já está acostumado, mais barato. Para que você vai gastar fortunas se você vai ter o mesmo malefício? Benefício não vai ter, mas ele tem menos isso, menos aquilo. Gente, no corpo ele vai dar exatamente a mesma situação. Ele vai elevar o índice glicêmico, ele é alto em carboidrato. Então, assim, se é açúcar, eu sempre falo isso. Opte pelo mais barato, pelo econômico, se você ainda não se adaptou ao adoçante. Eu vou só botar algumas coisas para a gente pensar aqui. Primeiro, a Rafa falou do eritritol e alguém escreveu aqui que não pode com o eritritol. Assim, nada que a gente vai dizer aqui é verdade absoluta e funciona para todo mundo. Nós somos seres, cada um tem a sua particularidade. Mas a Rafa falou muito bem colocado. A gente tem 3 adoçantes que funcionam muito bem hoje, que é o xilitol, o eritritol e o stevia. Ela falou dos 3. Desses 3, o eritritol, ele geralmente é o que funciona melhor pela questão paladar, mas algumas pessoas, o eritritol ele também fermenta, como tudo que você vai ingerir vai fermentar no seu organismo, e tem pessoas que também têm desconforto. Xilitol dá desconforto na maioria das pessoas, dá o famoso piriri, que a Rafa muito educadamente chamou de desconforto piriri. Então, xilitol é o campeão, eritritol dá em algumas pessoas por causa da fermentação, e stevia dá menos. Só que stevia tem mais gosto de adoçante. Exatamente. Então, é uma questão de equilíbrio. Aí a Rafa falou do açúcar mascavo. E aí a gente tem que separar. Qual é o inferno? A pior situação possível é o açúcar refinado. Na verdade, a palavra refinado já deveria ser um alerta para você, porque tudo que é refinado está muito processado. Então,
Então, refinado vai ter um pico de glicemia. A Rafa falou isso, vai muito alto para a tua corrente sanguínea. O que acontece com isso, quando você tem isso de forma recorrente? Então, tem um monte de casos de gente que tem diabetes. E é justamente isso. É a gente passando a vida toda dando porrada de glicemia no nosso organismo. Então, quer entender porque tem tanto diabético no mundo? Porque tem muito consumo de coisa refinada. Então, o açúcar refinado é o pior de todos. A farinha, alguém perguntou de farinha refinada, que é a mesma coisa. O refinado é sempre pior. Então, a gente tem alternativas. Eu vou usar o açúcar mascavo, eu vou usar o açúcar demerara. São menos refinados. Mas o mais importante de você usar, evitar totalmente o açúcar, é você caminhar ou se disciplinar a tirar o açúcar. É um caminho. Você sai do que está muito ruim, que é aquele branco horrível que está na sua casa, aí você vai para um menos refinado, seja qual for. A Rafa falou, mel vai dar o mesmo problema. Quem é vegano não pode comer mel. Vai com melado, vai ter o mesmo problema. Vai ter aumento de glicemia, vai ter carboidrato. É igual a agave, né? Que também é uma substituição vegana. Mas também eleva o índice glicêmico. Perfeito. Então, a gente tem que começar... Sabe aquela história do vinho? A gente, quando começa, quem toma vinho no começo gosta de vinho doce. Depois você vai aprimorando ou melhorando o seu paladar, você vai gostar cada vez de vinhos mais secos. Não que beber vinho seja uma coisa boa, pelo amor de Deus, não é. A mesma coisa é com açúcar. O açúcar, o café, você consegue disciplinar, ou você vai refinando o seu paladar para entender melhor o açúcar que está nas outras coisas, e não que você coloca adicional. Por que as pessoas têm facilidade de cortar? Não que seja também, não é regra, todo mundo consiga cortar o açúcar do café. Mas as pessoas, quando começam a tomar café sem açúcar e se habituam, elas percebem que é um gosto completamente diferente do café com açúcar. É um outro produto. Então, Marcelo, é muito legal isso que você está falando, porque é tudo questão de hábito e a gente tem que escolher aquilo que nos dá prazer. Tem muita gente que usa açúcar indiscriminado, assim, tudo. Mas se, de repente, no café, realmente, para ela, vai dar prazer, então, por que corta um pouco dos outros ou diminui dos outros? É um pouco de dosagem, que também as pessoas, elas entendem assim, cortar é cortar radical. Não, porque radical, gente, nada é gostoso, nada é legal, você vai pirar. Mas, se for aos poucos, se o café te dá mais prazer do que comer um doce, então toma um café com açúcar. Ou se o doce vai te dar mais prazer, diminui o açúcar do café, vai reduzindo. Ou se o café realmente precisa de açúcar, toma um chá preto. Então, vai mesclando para tentar achar um equilíbrio. Não é também sair cortando tudo, porque é difícil, é um processo, né? Você vai reduzindo e vai se acostumando. E vou pegar o gancho do que a Rafa falou. Isso vale para tudo, para absolutamente tudo. Não adianta... Por que eu implico tanto com dieta? Porque a dieta boa é a dieta que você consegue fazer. Não adianta, eu vou fazer uma dieta low carb, eu vou parar de comer farinha, vou cortar completamente carboidrato. Não dá. É insustentável. Você não vai passar mal, vai se sentir tonto, vai se sentir disposto. Não dá. Você pode diminuir. Tanto que o nome da dieta é low carb e não zero carb. Então, as pessoas confundem muito. Então, né? Tudo é uma questão de para onde você quer ir. Eu vou fazer jejum intermitente, mas eu nunca fiz jejum intermitente. Aí você não vai se sentir bem, não vai conseguir fazer. E aí, aquela história de fazer dieta, eu vou cortar todo o açúcar de hoje para amanhã. Aí vai chegar no sábado, hoje é terça-feira, vai chegar no sábado, você vai ter um ataque, vai falar assim, nossa, estou desesperado, não estou me sentindo bem, meu açúcar do sangue caiu, vai abrir a geladeira, vai tomar o gole lá de leite condensado, vai dar aquele pico, vai consumir muito mais carboidrato, vai absorver muito mais energia do que se você estivesse fazendo certinho todos os dias. Então, nada que é exagerado funciona. E aí, vem muito aquela questão por que as dietas dão errado? Aquele efeito rebote. É justamente isso. Você passa por uma privação de algo que você não consegue manter, e aí, quando abre a porteira, você quer comer a pizzaria inteira de uma vez, e aí tem o efeito rebote. Então, a dieta boa é a dieta que você consegue fazer. Então, a gente pode falar para você,
te dá milhões de alternativas aqui de como substituir açúcar, de como substituir farinha, de como substituir qualquer carboidrato, de tirar leite, de tirar glúten, mas se não for algo que você consiga fazer, de nada adianta. Então, vamos lá. Alguém me perguntou aqui, me ajuda com as perguntas aí, que tem muita pergunta, hein? Tem. Por que o vinho não é bom? Pessoal, quer falar de vinho? Pessoal, eu não me sinto confortável de falar de bebida alcoólica. Tem um monte de live de nutricionista aqui, e toda nutricionista fala que o vinho bebida alcoólica deve ser evitada. Eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Alguém perguntou aqui, HH, Priscila, HH substitui o ovo? HH é você tem que usar para efeito gelatina, para gelatinizar as coisas. HH funciona bem para receitas frias, que não vão ser submetidas a altas temperaturas. É como um mousse. Isso. HH funciona na panificação, funciona, mas a goma xantana é uma solução melhor do que o HH. Vamos ver aqui, mais perguntas, galera. Manda as perguntas aí pra gente aí. Vamos lá. Alguém tinha perguntado de como substituir o ovo. Eu estou tentando procurar aqui. Eu vi essa pergunta também. Então, vamos lá. Eu mando aqui e você rebate aí, Rafa. Pode ir. Pessoal, para substituir ovo, não tem resposta certa. Assim, não é que não tenha resposta certa. Ovo, na gastronomia, o ovo tem uma série de funções. Ovo dá volume, ovo dá gordura, ovo dá leveza. Então, depende do que você está buscando. Uma coisa é, eu estou substituindo o ovo numa receita onde eu vou fazer um pudim. Outra coisa, eu vou substituir o ovo numa receita que eu estou fazendo pão. São aspectos diferentes do ovo que eu estou buscando em cada uma das receitas. Então, qual é a regra? Quando eu estou buscando leveza, não tem resposta certa, tá? Mas existem alternativas, a gente pode falar sobre elas aqui. Quando eu estou buscando leveza, e é uma receita fria, eu consigo usar aquafaba. Vai dar super bem. Eu vou aerar a aquafaba e vou conseguir trazer leveza. Mas se eu for colocar isso no forno, já tem que ter um pouco de técnica. Se eu for usar a aquafaba para fazer uma massa de pão sem glúten, tem um pouco de técnica, senão você perde toda a aeração. Aí tem umas alternativas mais fáceis, que é usar, por exemplo, uma farinha que fermente mais, como uma farinha de grão de bico, uma farinha de feijão, que também vai te dar leveza porque traz mais fermentação. Mas aí tem o carboidrato. Então, o interessante é você entender o que você está fazendo e buscar alternativa. Alternativas tem aquafaba, tem todas as geleias de fruta que você possa imaginar, você pode usar, dependendo da receita, para substituir o ovo. Você pode usar gel de chia, que é o famoso ovo de chia, ovo de linhaça. Então, tem muita alternativa. Até purê de batata doce, purê de inhame. Isso funciona bem para caramba para pão. Mas aí, de novo, tem a questão do carboidrato, que tem que ser analisado caso a caso. Então, tem casos que eu vou fazer um pão low carb, eu vou usar um ovo de chia ou um ovo de linhaça. Eu vou fazer uma mucilagem com eles. Se é um pão que eu não tenho problema com carboidrato, provavelmente eu iria de batata doce. Mas, assim, tem um monte. Maria botou aqui que a internet está ruim. Não tá, aqui a internet está ruim, mas aqui está excelente. Quais as farinhas são mais saudáveis para substituição do trigo? Eu uso farinha de arroz, polvilho, maisena, mas elas são mais calóricas. Priscila Luana. Vamos lá. As farinhas mais saudáveis, a gente está falando aqui de você tirar o glúten. Quando você tira o glúten, você já está dando um passo muito importante na tua alimentação. Aí você entra no caso de pessoas que têm que reduzir ou melhorar a qualidade nutricional. Porque eu posso só tirar o glúten e fazer um mix só de farinhas brancas refinadas. Qual é o problema disso? Que se você for consumir muito, farinha branca, carboidrato, glicemia, pico de glicemia. Aí como é que eu equilibro isso? Eu começo a manipular as farinhas brancas para fazer substituições por farinha de oleaginosas. Então, eu consigo fazer tem níveis. Eu começo só com farinhas brancas, depois eu substituo brancas por integrais, depois eu substituo parte das integrais por oleaginosas até eu ter só farinha de oleaginosa. Qual funciona para você? Depende.
Pode ser que eu tô legal, eu tô em paz com a balança, eu vou à academia todo dia e eu como uma fatia de pão todo dia de manhã. Tudo bem. Carboidrato, não tem problema de diabetes, pode comer com mix de farinhas brancas. Marcelo, eu estou fazendo dieta, eu estou acima do peso, minha mãe tem diabetes, vai para uma dieta low carb, vai usar farinhas de baixo carboidrato, farinha de oleaginose. Então, cada caso é um caso, né? Cada Exatamente. caso é um caso. Igual como perguntaram aqui, mix de farinha é saudável? Depende, se você for celíaca, é saudável. Mas aí entra naquele caso, né? Não tendo glicemia, né? Diabetes, riscos a isso, ou fazendo atividade física, é saudável. Então, a gente tem que ir mesclando. Cada caso é um caso e a gente tem que descobrir também o que é menos pior pra gente, né? O que se adapta melhor. A Adriane botou uma pergunta boa aqui, ó. Já vi algumas receitas que utilizam açúcar de maçã. Rafa, conhece açúcar de maçã? Conheço, é a frutose em pó. Eu não sou fã, eleva a glicemia também. E é o preço do adoçante. Assim, vendo também questão econômica, ele é bem caro. Então, não vejo. Eu acho que ainda, se comparado ao açúcar de coco, o açúcar de coco ainda é uma opção melhor do que o de maçã. O que a gente tem que ter clareza, pessoal, é como o mercado oferece as coisas, qual a disponibilidade que a gente tem versus qual é a realidade. Vai aparecer um monte de gente oferecendo açúcares que são mais interessantes. Mas a gente não pode chamar, por exemplo, um açúcar de maçã de adoçante. Isso aqui não dá para fazer. Porque quando a Rafa falou, é frutose, então é o açúcar. Recebi aqui também uma pergunta. O adoçante forno e fogão deve ser saudável? Bom, industrializado não, né? A gente sabe que ele é uma química para chegar lá, igual sucralose, o aspartame, então, que todo mundo sabe que é um risco, que não é legal. Enfim, então é sempre optar pelo natural. Natural, sim, é saudável. Tem uma pergunta aqui também. Farelo de aveia é melhor do que aveia? Farelo de aveia possui mais fibra, né? Ele tem uma casquinha, né? Ele é menos processado do que a farinha de aveia. Mas a aveia em flocos também é tão saudável quanto. A aveia só tem um problema, que é quando a gente está falando especificamente das pessoas com doença celíaca, aí tem que ter só ligar um pontinho de dúvida na sua cabeça. Olha, as pessoas, eu não uso aveia no meu dia a dia e tem um motivo para isso. Assim como o glúten você tem no glúten duas substâncias que desenvolvem glúten. Uma é a que forma a proteína grande. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já dei uma aula sobre glúten outro dia. Mas, assim como as pessoas que têm problemas com glúten, têm alergia a uma determinada substância, essa mesma proteína, muito característica também do leite, como a caseína, existe na aveia, que é a avenina. No glúten é glutenina, e na aveia é a avenina. A avenina ela tem um potencial de causar sensibilidade em pessoas celíacas. Então, só esse ponto de atenção. Fora que aqui no Brasil é muito comum para quem é celíaco sofrer com isso, porque a aveia é contaminada com trigo. Então, isso que eu ia falar. Pontos de atenção para a gente olhar o rótulo. A aveia, naturalmente, ela não possui glúten, né? A aveia em si, mas aí sempre há contaminação cruzada na indústria, né? Então, tem algumas marcas hoje em dia que estão vindo isentas, mas realmente é um risco para quem é celíaco. Então, eu acho que disso tudo, pessoal, é super importante, assim, a galera que está aqui, isso é bacana, né, Rafa? Porque a galera que está aqui, alguém me perguntou da aquafaba, tá? É a água do cozimento do grão, que dá melhor resultado pelo grão de bico, mais que você tem de qualquer leguminosa. A galera que está aqui já tem consciência sobre adoçante, sobre o que é saudável, sobre o que é glúten, sobre o que é leite e das suas escolhas. Mas é sempre bom reforçar dois hábitos.
que a gente já falou aqui na live. E os dois estão relacionados. Primeiro, a indústria alimentícia vai usar da sua fome para te vender produtos saudáveis. Então, você tem que criar a manha, a sabedoria de desconfiar de um rótulo de um produto, principalmente de nomes estranhos que estão ali na composição. A Rafa falou, o forno e fogão é um produto químico. É tão saudável quanto qualquer outra mistura de produto químico que você tem. Então, você tem que olhar, não é a gente que vai dizer para você, isso é bom, isso é ruim. Você que tem que olhar o rótulo. E isso aqui, amido tal, frutose, sal, aí conservante, vai aparecer INS, um monte. Você tem que ficar desconfiado e falar, você tem um monte de coisa no rótulo que eu não sei o que é. Se você não sabe o que é, porque não foi feito para você comer. Então, o que você aprendeu, durante a sua vida toda, você aprendeu o que é para comer e o que não é para comer. Se você chegou naquele momento do supermercado, olhou o rótulo e não sabe o que é aquilo, é porque não foi feito para você comer. É simples assim. Então, tenha o hábito de olhar o rótulo. E a segunda coisa a gente está aqui, a Rafa tem a alergia à lactose, então imagina a vida das pessoas que têm alergia, que têm restrição, já é uma vida naturalmente mais complicada. Por quê? Porque eu já não posso com determinados produtos. Eu já não posso no caso da Rafa, eu não posso com lactose. Mas ela não tem só que procurar os produtos, obviamente, com lactose. Ela tem que olhar o rótulo. Porque uma coisa que, teoricamente, não tem nada a ver com leite, pode ter leite na sua composição. Então, você tem que desenvolver, sim, o hábito de olhar, começar a pegar o produto que você vai botar no seu carrinho do supermercado, vir atrás, perde 10 segundos da sua vida olhando o rótulo. E aí você vai saber. Artes d'Água perguntou qual é o melhor adoçante. A gente já falou sobre isso. Não tem muito um melhor. O melhor funciona para você. Os mais naturais são eritritol, xilitol e estévia. Qual funciona? Você tem que testar qual que funciona melhor. Mas o melhor, e esse é consenso nosso aqui do início da live, é que o melhor é você não usar. Que é você buscar adaptar o seu paladar para consumir o açúcar que vem das frutas ou o açúcar que é derivado dos carboidratos. Vamos lá, pessoal. Perguntas, mais perguntas. Alguém disse que é complicado. Não é complicado, pessoal. Não é complicado. O complicado é a partir do momento que você fala assim. Hoje as pessoas viram para mim e falam assim, poxa, eu dou aula, Rafa? Eu dou aula de pão sem glúten. E você já viu Breaking Bad? Você já assistiu Breaking Bad? Não. Breaking Bad é uma série que é um cara que faz um entorpecente com química, ele era professor de química. Às vezes eu estou fazendo um pão sem glúten, eu tenho uns 20 potes de misturas que eu faço para chegar no produto que eu quero. E aí eu olho para aquilo e falo, caramba, mas está parecendo uma aula de química isso aqui, tanto potinho que tem na minha bancada. E aí as pessoas assistem, entram numa live vendo negócio e falam assim, Marcelo, mas fazer pão sem glúten é muito complicado. É igual o bolo vegano, né? A gente tem que fazer uma química para fazer ele crescer, para ele fermentar, para ele... Mas o que eu digo que é complicado, Rafa, complicado para mim, é o que você falou no início da live, da gente chegar no final da vida respirando com a ajuda de aparelho, cheio de remédio, porque isso para mim é que dá trabalho. Então, para mim, é muito mais interessante hoje dedicar um tempinho do meu dia a escolher o que eu estou consumindo do que daqui a pouco estar tomando remédio para pressão, para diabetes, com N outras inflamações que foram desenvolvidas ao longo da vida e que a gente tem que ter consciência que isso tem origem alimentar, porque tudo acontece no nosso intestino. Então, vale a pena você dedicar um tempinho para escolher e lá na frente colher benefícios? Eu acho que sim, né? Na live que eu fiz com o Dr. Marcelo falou assim, para cada 1 hora de exercício físico, 1 hora de exercício físico aumenta a expectativa de vida das mulheres em 11 horas. Para cada 1 hora. Para homem, a conta é um pouquinho mais severa. Para cada 1 hora de exercício intenso, são 5 horas de expectativa de vida. Mas vale a pena? Vale muito a pena.
para mim, qualquer coisa, se alguém falar assim, se você fizer isso, você vai ganhar mais 30 segundos de vida, eu estou aceitando. O que eu mais quero é envelhecer com saúde. Eu quero essa questão de ter vida em abundância. Chegar no final da vida com saúde, bem. E isso só dá para fazer agora. Quando a vaca foi para o brejo, quando você já está diabético, vai ficar tudo mais complicado. Então, faça as decisões corretas agora. Inclusive, quem é diabético, dependendo do grau da diabetes, consegue reverter na alimentação também. Falando dessa questão de saúde, né, Marcelo? As pessoas também me falam muito assim, é muito chato fazer atividade física. Gente, nem todo mundo também acorda motivado a trabalhar, mas isso não tem que ser feito? É um monte de coisa. O que tem que ser feito, a gente tem que fazer, ainda mais pra gente. Se a gente tem tempo para fazer até para terceiros, alguma coisa que não é prazerosa pra gente, a gente tem que fazer pra gente. Se entrar na nossa rotina, fazer atividade física, se alimentar equilibradamente, saudável, gente, isso não tem malefício, só tem a ganhar com isso, a ganhar muito mais saúde, qualidade de vida. Alguém me perguntou aqui da Avenida de novo. Você tem no glúten gliadina e a glutenina. A glutenina é a que causa os processos inflamatórios na maioria dos casos. A avenina, a aveia, ela produz uma proteína que é muito semelhante ao glúten. Então, só para quem tem já diagnosticado doença celíaca, tem que ter uma atenção à aveia, só isso. Sem contar o que a gente já falou, da contaminação cruzada, que é você olhar o rótulo para ver se está lá livre de glúten, tá bom? Não é para ninguém se... eu vou ficar apavorado aqui porque o Marcelo falou da aveia. Não é isso. Não é para apavorar ninguém. Eu odeio terrorismo alimentar. Não é por aí. Vamos lá. Mais perguntas aqui. Alguém me perguntou se farinha de milho é o mesmo que fubá. Sim, na maioria dos casos é. Vamos lá. Mais perguntas. Pessoal, olha só, não tem mistério. Olha o que a Rafa falou. Fazer exercício. Pensa quem tem filho aí. Você tem filho, Rafa? Quem tem filho? É muito simples. Quando a gente tem filho, a gente coloca a criança para dormir cedo e acordar cedo. Não é assim? As crianças, a gente gosta que os nossos filhos durmam cedo e acordem cedo. A gente gosta que os nossos filhos pratiquem exercício. A gente toma conta dos nossos filhos para eles se alimentarem bem. A gente não gosta de ficar levando os filhos no fast food o tempo todo. A gente gosta que os nossos filhos pratiquem exercício. Está tudo no seu DNA, está tudo aqui. Só que você sabe que é bom para o seu filho, sabe que é bom para o seu neto, e aí quando chega na sua vez você está com preguiça? Quando chega na sua vez está difícil? Não tem, você já sabe o que tem que fazer. Se é bom para a criança regular o sono, é bom para você regular o sono. Se é bom para a criança dormir cedo, é bom para você dormir cedo. Marcelo, você vai querer agora que eu não sou nem médico. Eu só tenho bons amigos médicos. E tem um monte de live com médico aí para você ver. Mas sim, tem um monte de benefício de você ter, mais do que você dormir cedo, do que você ter um sono regulado. E aí a Rafa falou, vai acordar com vontade de ir para a academia? Se você tiver um sono regenerador, você vai acordar muito bem disposto. E quando você acorda bem disposto, as chances de você estar disposto a fazer exercício são maiores. Então, é tudo conectado. E aí, quando você vai à academia, naturalmente você já vai se alimentar melhor. E às vezes a gente faz exercício, o nosso corpo está metabolizando o alimento ou acelerando o metabolismo até por 3 dias, dependendo da atividade física que você fez. Então, você não vai... Ninguém sai da academia e entra numa churrascaria. Você não vê isso acontecer. O teu organismo já sente necessidade de repor o que ele gastou lá de forma saudável. E aí você está se alimentando bem, você vai se hidratar bem. Você não vai chegar na academia com sede. Aí, Marcelo, você está falando de academia. Vai dar uma caminhada. Mas é importante sim se exercitar, não tem jeito. O nosso organismo trabalha... Eu odeio essa expressão. Todo médico fala sobre déficit calórico. A gente, para perder peso,
a gente tem que gastar mais caloria do que... Isso é um termo que me dá medo. A pessoa fala assim, déficit calórico. Meu Deus, isso vai dar um trabalhão. Não é, gente. É assim, você vai passar o dia comendo quase nada, você vai ter uma alimentação chata, ruim, desagradável, uma dieta difícil de fazer. Mas, de repente, você faz meia hora de caminhada, você já consegue comer uma coisa ou outra que seja mais interessante. O seu organismo está compensando isso. Você teve um gasto de caloria que te permite ingerir um pouquinho mais de caloria. Então, vale a pena? O Rafa falou, é tudo uma questão de equilíbrio. A atividade física vai além disso, né, Marcelo? Vai também em diminuição do estresse, ansiedade, e ajuda também, auxilia no sono. Tem muitas pessoas que falam que tem insônia. A atividade física contribui muito para isso, porque seu corpo precisa gastar energia. O trabalho, às vezes, a gente fica muito tempo sentado, muito tempo focado naquilo. Ele está gastando energia só do cérebro, mas e o corpo todo, a nossa estrutura muscular inteira? Ele precisa botar isso para gastar, para conseguir deitar na cama, dormir, para reduzir estresse, ansiedade. E é tudo alinhado, né? A gente é animal, a gente tem que alinhar tudo. Ó, Rafa, o pessoal está perguntando qual é o teu Instagram. O Instagram da Rafa, se você ver a setinha aqui em cima, onde está o título da live, está Sem Glúten com a Rafa, tem a setinha, que depois da live, você já pode abrir ali e ver. O Instagram da Rafa é Natu com Rafa. Natu com Rafa, tá? Mas você abre a setinha que você já vai ver e lá você já pode dar o botãozinho para você seguir. Rafa, eu acho que o povo já está feliz, porque eu não vi mais perguntas aqui, hein? Vamos ver, galera, ficou alguma dúvida? Atividade física é a única coisa que fazemos exclusivamente para nós. Mari, excelente. Mas não só atividade física. Às vezes, isso é tão importante, às vezes, você tem que parar para pensar, olha como é importante o que a Mari falou. Faz um raciocínio do que você faz por você. Essa é uma pergunta difícil. Se você perguntar para você assim, Marcelo, o que você faz por você? Não porque você ama sua filha, não porque você ama... O que você faz por você? Essa não é uma pergunta óbvia. E essa resposta está relacionada às escolhas que você faz para você viver mais. Então, vale a reflexão. Não é só o exercício físico. As escolhas que você faz. Tá tudo bem eu tomar uma Neosaldina por semana quando eu tenho enxaqueca? Não é normal sentir dor. Então, tem alguma coisa que você tem que fazer por você para você não ter que tomar remédio para enxaqueca toda semana. Então, eu acho que vale a reflexão. Faça coisas por você. A Daiane, cara, Daiane é uma padeira. Rafa, eu vou te falar, a Daiane é uma padeira. Sigam a Daiane aí, Daiane.Brasil. Brasil com o Z. A Daiane de onde você é da Europa, eu já não lembro mais de onde é. Alergia à oleaginosa. Qual a substituição nesse caso? Daiane, quando você tem... É tudo a questão do teu universo de coisas disponíveis, né? Se você está falando de substituição para panificação, você vai ter que fugir das oleaginosas. E aí vai para as farinhas sem glúten mais tradicionais. E aí você vai buscar, claro, farinhas não tão refinadas. Você não vai sair da oleaginosa e ir para uma farinha refinada de alto carboidrato, que você vai ter o mesmo pico de glicemia, tá bom? Nova Zelândia, olha. Farinha de arroz inflama o corpo como farinha de trigo? Só se for intolerante, né? O arroz. Olha só. Só para a gente... Isso aqui não é uma live para a gente falar de trigo, mas o que inflama não é que inflama o seu corpo. Eu juro que eu queria fugir desse assunto, mas vamos lá. Quando você... Todo mundo entende que o trigo de hoje é um trigo que não é mais o trigo de antigamente. Vocês entendem isso, né? O trigo teve uma sequência... Aula de história, né? O trigo ele foi base da nossa alimentação lá na Segunda Guerra Mundial. O trigo, a gente teve lá o Thomas Malthus, que falou que o nosso alimento ia acabar, né? Teoria malthusiana, que dizia que a nossa população ia crescer geometricamente, enquanto o alimento ia crescer aritmeticamente, ou seja, iria acabar a comida e a gente ia passar fome.
mais ou menos em 1960, 1970, teve uma praga de gafanhoto que destruiu trigo americano e mexicano, que era a base do trigo mundial. Nessa época, os Estados Unidos começou a incentivar o desenvolvimento de trigo, de pesquisadores que melhorassem o trigo. Por quê? Porque o trigo era a base da alimentação. A gente teve também, nesse meio tempo, a teoria lipídica. Quem não lembra lá da dieta que todo mundo tinha medo do ovo, que o ovo fazia mal, que o colesterol fazia mal. E aí começou a demonizar a gordura e todo mundo começou a consumir mais o quê? Farinha. Então, tudo isso aconteceu na mesma época. Até que, como é o nome do senhor? O senhor ganhou o prêmio Nobel, Thomas... Daqui a pouco eu vou lembrar. Em 1978, teve um senhor que desenvolveu o trigo novo. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. Ele tornou o trigo muito mais resistente do que ele é hoje. Então, esse novo trigo, que foi feito para ser resistente, gerou o glúten, gliadina e glutenina, que a gente falou mais cedo, que, quando unidos com a água, formam uma proteína muito mais densa, muito mais difícil. E o nosso organismo, ele metaboliza açúcar, carboidrato em açúcar, gordura e proteína. Proteína em aminoácido. O glúten é proteína, não é? O trigo tem carboidrato, que é a parte do amido, e o glúten, que é a parte de proteína. Essa proteína, ela começa a ser quebrada na mastigação. E ela tem que chegar no nosso intestino entre 1, 2 e 3 aminoácidos. Isso aqui são as células do teu intestino. 1, 2 ou 3 aminoácidos para passar para a tua corrente sanguínea. O glúten que a gente tem hoje, ele não se quebra mais em 1, 2 ou 3 aminoácidos, se quebra em pedaços grandes. E esses pedaços que inflamam o intestino. Não é que o glúten inflame o seu organismo, não é isso. O glúten inflama o seu intestino. O que vai inflamar o seu corpo é o que vai acontecer depois. Que quando você tem o intestino inflamado, coisas que estão no teu intestino passam para a sua corrente sanguínea. E aí sim você tem as inflamações. Tá? Então, o que tem que entender é que o glúten é a origem do processo inflamatório. O depois é que é o problema. Vamos lá, mais perguntas. Como é o nome da moça? Rafaela. Natu com Rafa, o perfil dela. Vamos lá, Rafa. Galera, 145, conduzimos a live com mais de 200 pessoas durante todo o tempo. O pessoal não arredou o pé, Rafa. Rafa, então vamos para o nosso encerramento aqui, que a gente já deu 1 hora de live. Você quer dar algum recado? Chama a galera para te seguir, que tem muita receita maneira lá. Como é? Gente, vem me seguir. Eu sou a minha página é Natu com Rafa, né? Tá nessa setinha aqui em cima, é só vocês clicarem ali que já vai aparecer. Eu vou escrever aqui no YouTube. Natu tá ótimo. Com Rafa. Eu não compartilho apenas receitas também, eu compartilho também dicas, porque eu sei o quanto é chato a gente ficar lendo o rótulo, o quanto é chato. E, assim, algumas coisas também eu já experimentei, já posso cortar o caminho de vocês, de errar, enfim, eu já posso dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, então me acompanha por lá também. Eu tento incentivar também vocês à vida saudável. É claro que, gente, eu sou igual a vocês, então eu também erro, também acerto, é isso. A gente vai vivendo junto, nesse mundo equilibrado. A gente tem que equilibrar, né, gente? Mas sem cortar também, tá? A gente tem que ser feliz. Tem mais pergunta, Marcelo? Eu deixei o microfone no mute enquanto você estava falando. O senhor que modificou o trigo se chama Norman Burbank. Lembrei o nome dele aqui. Estava pesquisando enquanto estava falando. Galera, queria fazer um convite. Dia 9 do mês que vem, começa a jornada Sem Glúten, Sem Segredos. Você sabe que é a jornada, que lá no final da jornada abre matrícula para o meu curso, você já sabe disso tudo. Mas independente disso, a gente vai começar a jornada aprendendo aula de panificação sem glúten. A gente vai fazer fermento natural sem glúten. Rafa, qual é o seu pão preferido?
É pão francês. Então, hashtag fica a dica. Qual pão que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer nesse evento da jornada Sem Glúten, Sem Segredos, pela primeira vez, eu vou ensinar a fazer ao vivo um pão francês sem glúten. É o pão disparado mais pedido da galera. Então, já está aqui. Participem, porque o evento vai ser muito, muito, muito bacana. É sempre muito, tem muita conversa, muito conhecimento e algumas receitinhas maneiras para a gente fazer. E se você, assim como a Rafa, gosta de um pãozinho francês, venha, porque a aula de pão francês já está garantida. A inscrição está na minha bio, tá? Quando você entrar lá no meu perfil, linkzinho de inscrição é gratuito, tá bom? Rafa, algum recado? Mais algum recado? Vamos para o finalmente aqui? Vamos deixar essa live... Vamos para o finalmente. Vai ficar salva? Não, claro. Ótimo. Poxa, respeita nós. Ó, foi um prazer incrível. Que vem uma... Agora eu quero... Lá, Rafa, eu vou fazer... Ó, o perfil da Rafa, galera, é aquele perfil que dá vontade de dar uma lambida na tela. Você já sabe disso. Então, Rafa, tá feito o desafio. Agora a gente tem que fazer uma live cozinhando. Eu e você cozinhando juntos. Hã? Missão dada, missão. Se vira aí, compra vocês. Nossa! Foi um menor prazer, Marcelo. Muito obrigada, amei a live. Vamos fazer mais vezes também. E esse desafio vai sair, tá? Vai sair. Rafa, muito obrigado, querida. Uma boa noite. E a gente se vê em breve cozinhando junto. Galera. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.